A gente vai procurar ser breve. A gente tem falado aí sobre a presença do Senhor. E quando nós falamos em presença do Senhor, nós falamos em avivamento. Avivamento é uma coisa bem simples. Avivamento fala de presença de Deus na nossa vida, né? É a presença do Senhor nos orientando, nos dirigindo, né? Nos dirigindo na adoração, no louvor, né? A presença do Senhor, ela traz refrigério, ela traz descanso na nossa vida. Nós que vivemos aí uma vida muito agitada, né? Muito acelerada nos últimos anos, as coisas aceleradas, e às vezes nós acabamos não aprendendo a descansar no Senhor. E a presença do Senhor, ela traz refrigério, traz esse descanso. A presença do Senhor, ela nos leva a adorar, né? A louvar, a engrandecer o nome do Senhor. O louvor, ele traz a presença do Senhor para as nossas vidas. E hoje eu quero continuar falando ainda, né, sobre a presença do Senhor. E a presença do Senhor é avivamento na tua vida. E antes de nós, né, procurarmos um avivamento, até mesmo na igreja, um avivamento até mesmo fora, né, a gente deve procurar primeiramente também um avivamento pessoal, né, de que as nossas vidas sejam transformadas pelo poder de Deus, que a nossa vida seja transformada pela presença do Senhor, entendeu? Então, quando você descansa na presença do Senhor, o Senhor começa a te renovar. Quando você louva e adora o Senhor começa a trazer a presença dele. E hoje nós vamos falar um texto que se encontra em João, capítulo 10. E vamos falar sobre a presença do Senhor, né? Chamados à presença do Senhor, chamados a ouvir a voz e conhecer o Senhor. E quando nós falamos de conhecer o Senhor, a gente fala de comunhão, de relacionamento com o Senhor, né? Diz a palavra: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, né? E nós fomos reconciliados com o Senhor. A essa comunhão que lá no princípio, né, o homem tinha com Deus, em Cristo Jesus, ela foi, né, restabelecida, ela foi restaurada. Então nós temos falado sobre isso, né, nesse domingo. Então, quando nós vivenciamos esses princípios que a palavra de Deus nos ensina, nós experimentamos uma mudança de vida. E esse texto de João, ele fala desse relacionamento do pastor com as ovelhas, tá? O Salmo de número 23 também é um salmo muito poderoso que fala desse relacionamento do pastor com as ovelhas. E em João capítulo 10 ele fala disso. E além de que, quando nós aprendemos, quando nós ouvimos a voz do Senhor, quando nós também aprendemos a ter comunhão com o Senhor, essa comunhão com o Senhor, ela traz na nossa vida, ela traz também os livramentos de perigos que nós como ovelhas, ok? Então João 10, a partir do versículo 1 diz o seguinte: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas chama pelo nome suas ovelhas e traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância.
Então, quando nós lemos e Jesus ele inicia essa parábola explicando para a ovelha, e era uma forma que Jesus utilizava, as parábolas, de fazer essas comparações com a realidade daquilo que o povo vivia. Então, o que Jesus estava falando era algo que não era uma coisa totalmente rebuscada, aquela coisa intelectual, mas era algo que o povo sabia, deveria entender. Mas mesmo assim era muito difícil o povo entender, porque Jesus estava falando de princípios, de verdades espirituais. E muitas vezes, quando a nossa mente, quando a gente vive nessa afobação do nosso dia a dia, nós acabamos a pensar de forma natural, entende? De forma natural. Então a gente vai seguindo o curso dessa era, entendeu? E aí a gente começa a pensar como o mundo quer, entende? É uma coisa muito simples, que a gente vê. A gente pode pensar em algum tema, a gente vai falar sobre racismo. Aí a gente começa logo a querer defender a nossa posição, que não sei o quê. Gente, a Bíblia é bem simples. Racismo é pecado. Simples. Acabei a discussão, Origem do racismo, pecado, gente. Entendeu? É o pecado. Vamos falar aí sobre machismo. Aí vai lá, faz toda a história que vai contar. O que é o machismo, gente? Fala para mim, o que é o machismo? Poxa, vocês estão bons mesmo. Fala com força. Hein? Pecado, gente. O que é o feminismo? Pecado, gente. Qual o problema que a gente vê no mundo? Que todas as soluções, seja à direita ou à esquerda, que o mundo está buscando, passa por o seguinte: de reconhecermos que todo o problema, a raiz do problema do mundo está no pecado. Não adianta, por mais que a gente vai tentar resolver, se toda a solução não passar por isso, de entendermos que o nosso problema é que nós fomos criados para louvor da glória de Deus, nós fomos criados para comunhão com o Senhor, e nós não cumprimos este propósito de Deus. Razão do quê? Razão do pecado. Então todo o problema, que é aquela questão econômica e aquela coisa toda, qual é o problema? Que alguém explora o outro. Hein? Pecado, gente. É o pecado. Tão simples, Acabei com o debate. Tantos anos de debate, A razão disso tudo é o pecado. Então, se a gente não entender isso, e já tem o quê? A solução. A solução é que um Deus amoroso, que ama de tal maneira, enviou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, não pereça no pecado, não pereça no machismo, no racismo, na exploração dos outros, mas tenha a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Entende? Então, essa é a questão, e é esse o nosso chamado, e é esse o chamado da igreja. Nós fomos chamados para proclamar a salvação. O Senhor nos colocou como embaixadores de Deus, como boca de Deus, para falarmos, evangelizarmos a paz, e dizer para o homem: nós rogamos a você que se reconcilie com Deus por meio do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Entendeu? Então, a razão simples de eu e você estarmos aqui é proclamarmos essa salvação, é nos relacionarmos com esse Deus que ama de tal maneira que entrega o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, gente. Sabe? E quem não crê, o que acontece? Não levou Deus a sério, chamou Deus de mentiroso, acredita nessa lenga, que nós precisamos salvar o mundo, salvar o planeta. Gente, o planeta já está salvo. Sabia disso? O Senhor construiu novos céus e nova terra, aonde habita a justiça.
Agora nós precisamos povoar esse novo céu, essa nova terra. Entendeu? Com homens pecadores que precisam ser resgatados do pecado para receberem a vida eterna e irem morar nesse novo planeta, né? Nessa nova terra, novo céu que o Senhor irá fazer, onde habita a justiça, mas onde ninguém vai explorar o meio ambiente, vai destruir o meio ambiente, mas nós vamos, né, interagir, ser um junto com Deus nesse novo céu, nessa nova terra. Então, quando nós pensamos aqui e o texto, né, vai dizendo, ele fala de uma coisa muito importante que Jesus fala, né? Na verdade nos digo que é aquele que não entra pela porta. E quando nós, né, pensamos em porta, a porta ela fala sobre o quê? Fala sobre segurança, gente, sobre proteção. Não só, né, proteção dos assaltos, não é isso? Mas às vezes até, no caso dentro da nossa casa, a proteção que? Do frio, não é isso? A proteção de animais, de insetos. Você fecha a porta, né, trava tudo. Então a porta ela fala sobre isso. E quando, né, Jesus fala, né, eu sou a porta, né? Então, tornou, pois, Jesus a dizer, em verdade, versículo 7, em verdade, eu digo que eu sou a porta das ovelhas. Então, quando nós falamos sobre presença de Jesus, nós falamos sobre avivamento, significa que tudo o que você for fazer precisa estar centrado na pessoa de Jesus. Entende? Que você vai entrar pela porta, e quando você entra por Jesus, quando você entra, né, você tem acesso. Você pode sair e você pode entrar. Então, quando nós pensamos nisso, né, de que Ele é a porta, o que você está precisando, né? O que você está necessitando? Jesus é a porta. Jesus é o que? O caminho. Jesus é a verdade. Ele é o grande eu sou, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus presente, e que chama a mim e a você para um relacionamento pessoal, de intimidade, de ouvirmos a sua voz e de nós conhecermos Ele. Entendeu? E aí interessante que ele fala, né? Eu sou a porta e todos que vieram de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á e achará, entrará e sairá e achará o quê? Pastagem. Então, quando nós, né, pensamos, né, na porta das ovelhas, no portão das ovelhas, que é Jesus, e é por onde, né, nós entramos em busca do verdadeiro alimento, de sairmos e entrarmos para buscarmos o que? As pastagens que há. E para verdadeiramente nós buscarmos essas pastagens, nós precisamos entrar através de quem? De Cristo Jesus, porque Ele é a porta. Mas a porta, ele também fala sobre chamado, porque ele está dizendo, né, que a este, né, o porteiro ouve, o pastor das ovelhas, o porteiro ouve. Então o que acontece, gente? Nós, né, como pastores, nós temos que entrar pela porta, e entrarmos pela porta, entrarmos o quê? Por Jesus, através de Cristo Jesus. Nós vivemos dias, né, em que muitas pessoas estão se intitulando por aí pastores, mas será que eles são chamados? Hein? Será que eles estão dispostos a entrar pela porta que é Jesus? Entende? E quando se falamos de entrar pela porta que é Jesus, está falando de quê? De que você precisa, né, ter esse relacionamento com o Senhor, de que você precisa ter intimidade com Jesus, de que você precisa ser chamado por Jesus para cuidar das suas ovelhas. E de que você, quando entra pela porta, você vai seguir os princípios, aquilo que a palavra do Senhor nos orienta no que diz respeito ao cuidado e o carinho das ovelhas.
porque nós entramos por Cristo Jesus. Então, Ele é a porta, né? E é a porta que nos protege dos perigos que, como ovelhas, nós enfrentamos. Então, né, a primeira barreira que o inimigo das nossas almas, como diz o texto, né, o ladrão só vem o quê? Para roubar, matar e destruir. E a forma, né, que vamos ser protegidos de toda ação, né, do ladrão que vem nos assaltar, né, que vem para nos roubar, é o que? É a porta. Amém? Você pode louvar o Senhor por isso, né? Que você está garantido, porque a porta, que é Jesus, ela te protege, ela te guarda. Então o irmão Jesus disse: todos quantos vieram de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Então, para que as ovelhas, né, não venham ouvir, né, os ladrões, elas precisam o quê? Conhecer a quem? A Jesus. Estarem o quê? Habituadas a ouvirem a voz do Senhor. Por isso é que nós precisamos de um avivamento pessoal, gente. Porque o avivamento pessoal vai levar a mim e a você a ouvirmos a voz do Senhor, a reconhecermos a voz do Senhor e a não sermos enganados, e a não sermos assaltados, e a não sermos roubados. Por isso é que você deve orar, buscar: Senhor, renova-me, aviva-me, transforma-me, né? Abre os meus ouvidos para ouvir a tua lei. Entende? E é não só a gente parar e orar 3 dias, mas você começar a orar, jejuar, começar a entender que esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo que a gente realmente precisa aproveitar para buscar a Deus, gente. Ou não? Né? Porque você, vamos, né? Existe uma lei, né? Teoricamente, né? Aqui poderia estar cheio, né? E aí você está ali, tem regras para você poder andar na cidade. Então nós não estamos liberados. Entenda bem, gente, essa pandemia, quem determina o fim é Deus. Entendeu? Né? Quem determina o fim é Deus. E Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado da igreja, tem cuidado de você. E o que é que nós precisamos entender? Esse tempo é um tempo da gente buscar a Deus. Sabe para quê? Para que quando terminar, as pessoas falam, né? Quando terminar isso aí, o mundo não vai ser o mesmo. Para quando terminar isso aí, a gente não seja o mesmo. A gente seja transformado, a gente seja avivado. E o mundo verdadeiramente não vai ser o mesmo, porque vai encontrar um povo avivado, um povo cheio do Espírito Santo, amante de Jesus, que vai testemunhar, que vai levar a palavra dele, que vidas serão alcançadas, gente. Vidas serão transformadas pelo poder de Deus, pelo poder da palavra do Senhor. Então, o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, o propósito de Deus, das suas ovelhas, da vida de cada um de nós, é que nós tenhamos o quê? Vida em abundância, vida eterna, vida de Deus, a vida de Deus habitando entre nós e se manifestando e produzindo frutos para a glória do nome dele. Então, o Senhor veio para que eu e você tenhamos essa vida. E avivamento de Deus é a vida abundante se manifestando no meio do corpo, né? É a vida de Jesus se manifestando na vida das ovelhas e nós produzindo fruto para a glória dele. Então, quando nós, né, entramos pela porta, saímos, entramos em direção às pastagens. O Senhor é o nosso pastor. Ele que nos faz deitar em pastos verdejantes. Ele que refrigera o quê? A nossa alma. Ele é o próprio refrigério. Ele é o próprio alimento para as ovelhas. Ele é o próprio caminho. Ele é a própria vereda de justiça que Ele nos guia por amor do seu nome. Então, o Senhor tem chamado a mim e a você para uma dependência total, né? Embora a gente viva num momento em que
Tudo diz para que a gente não venha depender de Deus, né? Venhamos acreditar na nossa força, na nossa energia, no nosso braço, na nossa habilidade, na nossa teologia, não é isso? Mas o Senhor, Ele chama a mim e a você para um relacionamento pessoal, porque foi para isso que Jesus morreu na cruz, para que eu e você tenhamos um relacionamento de intimidade com Deus, de sermos íntimos dEle, de caminharmos junto com Ele. Então, né, Jesus, Ele é a única maneira de estarmos protegidos e guardados dos perigos dos assaltantes, né? Dos perigos do maligno. Por quê? O maligno não vai entrar, porque Jesus é a porta e Ele nos protege, Ele nos guarda. Então, o que acontece? O diabo, gente, ele não está de brincadeira. Pior que, né? O diabo não está de brincadeira. Diz o texto aqui, ele veio para assaltar, para roubar, matar e destruir. Ele não está de brincadeira. E a gente vê que muitos crentes, né, muitas pessoas não têm levado Deus a sério. Entendeu? E se você não levar Deus a sério, você vai perecer. Entende? Você precisa levar Deus a sério, né? Deus não fez um teatrinho ao entregar seu filho. Entende? Ele fez algo que foi custoso, mas foi um ato de amor, para que eu e você pudéssemos ter vida e ter vida em abundância. Versículo 11 diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E foi isso que Jesus fez, né? Ele, como bom pastor, ele entregou a sua vida por nós. Por causa dele nós temos o que? Vida. Ele entregou a sua vida. 12. Mas os mercenários, né, o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado da ovelha. Então esse texto aqui, ele apresenta, né, mais um perigo para as ovelhas, que é, né, o perigo de alguém que deveria cuidar das ovelhas, mas ele não cuida, porque ele é mercenário, né? Ele é assalariado, ele trabalha e a motivação dele em relação às ovelhas é, né, o dinheiro, talvez a fama, a posição social, alguma coisa que realmente não é aquilo que deveria ser. E aí o que o Senhor está falando? Olha só, o mercenário, ele é mercenário, as ovelhas não são dele e ele não cuida. E o que a gente tem visto, né? A gente precisa tomar cuidado, gente, com o que a gente ouve na internet. Na realidade, tem coisa boa? Tem, mas tem muita coisa ruim, gente. Tem muita coisa que vem para gerar confusão, entendeu? Então, por favor, entenda isso, né? Entenda isso, conheça a voz de Jesus, saiba discernir a voz de Jesus, porque tem muita gente que começa a pregar um monte de coisa e começa a trazer isso na sua cabeça, confusão, e aí confusão já não opera fé, gente, entendeu? Muitos ensinamentos aí que vem aí dizendo que a Bíblia não é para hoje, que isso aí é lei. Gente, a Bíblia fala que a palavra do Senhor, né, seca-se a erva, isso, e cai-se a flor, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Quem falou isso foi Isaías. Então, pensa numa coisa que permanece para sempre, é porque ela é o que é eterna, gente. Entende? Então, assim, quem tem autoridade para chegar a dizer isso serve e isso não serve, isso é para hoje, né? Isso aí é lei. Por que as pessoas têm tanto problema com a lei? Porque a lei é objetiva, né? Não faz. Como é que Jesus, lá na tentação, Mateus capítulo 4, ele venceu o maligno? Foi como? Pela lei. Transforma essa pedra em pão. O que Jesus falou? Escrito está: não tentarás o Senhor teu Deus. Entendeu? E aí, o que vai? Né? Ó, pula daqui,
E aí Jesus e o diabo ainda fala, usa a palavra, né? Ele usa o texto, tá. Mas torcido, né? Porque escrito está: aos anjos dará ordem a teu respeito, que te guarde, né? Aí ele pula essa parte. Todos os teus caminhos, ele corta essa parte. E aí Jesus fala: escrito estás, né? Não que tentarás o Senhor teu Deus, ou adorarás ao Senhor teu Deus. O Senhor foi sempre usando o quê? A palavra, a lei. Porque é objetivo, gente. Porque é algo objetivo. Ou você faz, ou você não faz. Então as pessoas têm algum problema com a questão da lei. Porque Jesus, ele fala: eu vim cumprir a lei. Entendeu? Eu vim cumprir a lei. Só que, quando Jesus fala, né, Novo Testamento do meu sangue, ele simplesmente mudou essa lei. Essa lei começou a vir aonde? Dentro do nosso coração, gente. Ele colocou a lei, escreveu as leis nas tábuas de carne do nosso coração. Ele escreveu a lei aqui dentro, com a presença, né, e a morada do seu próprio Espírito, porque foi o Espírito Santo que escreveu a lei. Então, não é que nós não temos que cumprir a lei vem para onde? Para dentro de nós, gente. Pela morada o quê? Do Espírito Santo. E o Senhor faz de cada um de nós o quê? O seu tabernáculo, a sua morada, a sua habitação. Então, quando nós falamos de avivamento, é que essa presença de Deus dentro de nós, ela começa o quê? A reinar. Ela começa a nos governar. Ela começa o quê? A nos dominar. E aí, quando nós começamos a entender que nós precisamos morrer. Morrer o quê? Para nós mesmos. E é isso que vai mostrar a lei, gente. A lei, ela vai mostrar que nós estamos debaixo do pecado. Porque todos os pecados estão separados da glória de Deus. É isso que a lei, ela mostra. Que nós vamos ficar calados diante de Deus e falar: realmente, Senhor, a gente tinha que morrer. Porque o salário do pecado é o quê? Mas terminou nisso? Mas o dom o quê? Gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, através de Cristo Jesus, que nós recebemos essa vida. Não é isso? Que nós entendemos que nós estamos mortos para o pecado. O pecado na nossa vida, ele nos mata, ele nos separa de Deus. E a lei, ela vai dizer isso. Não é? Ela vai dizer isso. E aí nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, através daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Então, quando nós falamos de mercenário, são o quê? Pessoas que trabalham com dinheiro. E a nossa motivação, ela não deve ser fazermos as coisas com dinheiro, mas ser fazer as coisas pelo aquilo que Deus quer que a gente faça. A nossa motivação deve ser servir ao Senhor, deve ser fazer porque Deus se agrada disso. E ele fala, né? Quando viu o lobo, deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. E qual outro perigo que as ovelhas enfrentam? O lobo, gente. Né? Está entendendo? O lobo, ele vem para atacar as ovelhas. Ele vem para o quê? Arrancar, arrebatar as ovelhas e vem para o quê? Dispersar. Quando a gente pensa, né, no mundo animal, todas as vezes que tem, né, eu gosto de ficar vendo aqueles coisas sobre o mundo animal, você vê os felinos, o lobo. Então, eles vêm com a estratégia o quê? Ele ataca para o quê? Dispersar. E aí, nessa dispersão, né, dos animais, o que acontece? Ele vai investir o quê? Nos fracos e doentes e nos mais novos, que são as presas fáceis. Então, a estratégia, né, do lobo é fazer isso. E aí, quando as ovelhas estão sendo atacadas, o que acontece? Deveria ter o pastor que deveria dar a vida pelas suas ovelhas, mas é mercenário, que ele faz? Sai fora e deixa as ovelhas e foge. Mas Jesus, ele diz que eu sou o bom pastor e eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. E aí Jesus, ele encara esses perigos, né? O mercenário, ele encara os assaltantes, ele encara o lobo, porque ele
né, é o bom pastor, e o bom pastor lhe dá a vida pelas suas ovelhas. Nós estamos vivendo dias que nós precisamos que o Senhor comece a levantar, né, bons pastores, que venham cuidar das ovelhas dele, né, das ovelhas que foram compradas com preço precioso, e que nós, como pastores, nós vamos dar conta disso. Entende? Nós vamos dar conta. Se você tem uma pessoa que está debaixo da sua responsabilidade, você vai dar conta. E a coisa é muito séria, né? O chamado de Deus para cada um de nós é esse chamado para ouvir a voz do Senhor e se relacionar com Ele. Versículo 14 diz: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Então é isso que o Senhor, Ele quer, né? Que você, como ovelha, venha se relacionar com Ele através de um avivamento pessoal, de um relacionamento pessoal, né? De ser o que? Conhecido. E diz o texto, né, que Ele sai com as ovelhas e Ele vai o que? Na frente, e as chama o que? Pelo nome, né? O que nós precisamos, né, no nosso relacionamento com o Senhor, é esse relacionamento de que o Senhor venha te chamar pelo nome, venha, né, ter essa intimidade com o Senhor e andar com Ele, porque Ele fala aqui, ó, das minhas ovelhas eu sou conhecido. E o que vai fazer com que cada um de nós, como ovelha, né, nós não venhamos ser tragados por esses perigos que assaltam as ovelhas, que atacam as ovelhas, é o fato verdadeiramente de nós, né, conhecermos o Senhor, sermos conhecidos do Senhor e conhecermos Ele e ouvirmos a sua voz. E muitas coisas que acontecem conosco é porque nós temos dificuldade de ouvir, né? E aí quando o Senhor ele começa a nos treinar, e a forma como Ele vai treinando é lá, ó, né? Obedecer vossos pais. Começa lá na infância. E aí você vai treinar ouvindo a Deus, obedecendo seus pais. Por quê? Porque Deus mandou. E a grande dificuldade nossa, né? Essa dificuldade de ouvir, é que a gente tem essa dificuldade de ouvir os nossos pais. É claro que a gente está falando dentro de uma normalidade, né? Tem algumas situações que extrapolam, que estão fora, é isso? Dentro de um pai que ama o filho, de uma mãe que ama o filho, é isso? E quer o melhor para o filho. Mas a nossa dificuldade é essa, porque nós queremos essa independência, né? E aí você vai na sua caminhada, ali onde você ouve o seu pai, a sua mãe, né, te direcionando para aquilo que é bom, que é agradável ao Senhor. E aí você vem, né, para a igreja, você tem, né, ouvir, né, o pastor, ouvir os irmãos. Então são situações que o Senhor vai criando para a gente poder aprender a ouvir e a conhecer a voz dele, e através do quê? Das Escrituras, da palavra dele, que você tem, né, esse relacionamento de intimidade com o Senhor. Então, né, a forma que eu e você precisamos estar, né, treinados e aptos para não sermos atacados por esses perigos, é o que é? É ouvirmos o bom pastor e termos um relacionamento com Ele, de ouvir a voz dele. Então, se você tem sido atacado por esses perigos, o Senhor te chama nessa noite a que você venha à presença dele, para conhecer o Senhor, para ter intimidade com Ele e poder ouvir a voz do Senhor e receber descanso para a sua alma, receber vida em abundância, porque a presença do Senhor, ela traz essa vida em abundância. Vamos orar, pessoal? Em nome de Jesus. Coloque seu coração diante do Senhor. Ele é o teu pastor. Ele cuida de você. Porque Ele é teu pastor, você não tem carência de nada, você não tem falta, quando você vive essa dependência total do Senhor. E eu quero dizer nessa noite, se você tem, né, enfrentado esses perigos que as ovelhas enfrentam,
Saiba que Jesus é a porta por onde você deve entrar e sair, e é a porta que te protege, que te guarda. Saiba que Jesus, Ele é o bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas, aquele que não foge dos assaltantes, que não foge do perigo, mas aquele que dá a vida para as suas ovelhas. E hoje, nessa noite, o Senhor quer te dar vida em abundância. O Senhor quer se aproximar de você, estreitar um relacionamento de intimidade, de comunhão, para que você aprenda a ouvir a voz do Senhor, para que você passe a conhecer o Senhor verdadeiramente, para que o Senhor venha estar te direcionando, te orientando, como diz o texto. Ele vai à frente e chama você pelo nome, para que você venha andar na presença do Senhor, para que você venha andar com Ele, para que você venha caminhar com Ele, debaixo da sua proteção, debaixo do seu cuidado. O avivamento é pessoal, e você deve buscar, essa presença, e você deve ansiar por essa presença, você deve ansiar por esse cuidado, por esse socorro, em nome de Jesus. Adore ao Senhor, exalte ao Senhor, aleluia. Jesus, Tu és o pastor da nossa alma, Senhor, Tu és o pastor da nossa vida, e o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, nós te pedimos nessa noite, que o Senhor venha tocar em cada coração, em cada vida aqui, Senhor, que o Senhor venha nos chamar. Chama, Senhor, chama a cada um a oração, chama a cada um a comunhão, ao descansar, a adorar, a buscar a Tua face, a ouvir a Tua voz, a conhecer o Senhor e fazer o Senhor conhecido. Em nome de Jesus, abre, Senhor, os ouvidos, Senhor, para que Teu povo aqui, nessa noite, possa ouvir o Teu chamado, 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 o Senhor chamar. Vem, 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 porque eu sou contigo, eu te sustento, eu te renovo, eu te avivo, eu te levanto, eu te sustento, eu te renovo, eu te avivo, eu te levanto, eu faço novas coisas na tua vida, eu te renovo, eu te levanto nessa noite. Obrigado, Jesus, que o Senhor é o pastor da nossa vida. Obrigado, Jesus, que o Senhor é o nosso bom pastor. Aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus, por essa noite. Aleluia, Senhor. Obrigado, Jesus. Louve a Ele, agradeça a Ele, porque Ele já está operando, Ele já está agindo. Glórias ao Teu nome, Jesus. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus eu te louvo, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado porque o Senhor é o bom pastor. Obrigado porque o Senhor cuida de nós. Obrigado porque o Senhor nos livrou de todo mal. Obrigado porque o Senhor nos salvou. Obrigado porque o Senhor nos dá vida em abundância. Obrigado porque o Senhor nos cura. Obrigado porque o Senhor nos sara. Obrigado porque o Senhor nos liberta. Obrigado porque o Senhor nos aviva. Obrigado porque o Senhor nos alegra, levando toda tristeza, toda inquietação, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Receba a presença do bom pastor na sua vida. Receba o avivamento. Receba o renovo de Deus, para a glória de Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Eu te louvo, Senhor, nessa noite, Pai. Recebe a glória, recebe a honra, Senhor. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus e Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor, pode agradecer a Ele. Recebe, Senhor, toda a glória.
Senhor exaltado, acima de todos e de tudo, Tu és Deus, não há outro além de Ti. Aleluia, recebe a glória, recebe a honra, recebe a glória, recebe a honra, recebe a honra, Machada, cantarei. Vem, Senhor amado, sobre a Tua igreja, vem com a Tua glória, vem com a Tua presença, vem, Senhor, aleluia, sobre as Tuas ovelhas, aleluia, 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 oh Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, amém, Jesus, amém.